A cobertura jornalística do Sírio sempre foi muito desafiadora para o jornalista. E naquela época, o trabalho, eu diria para você, era muito mais desgastante fisicamente, porque a gente fazia uma cobertura, o repórter que começava, ele ia até o final do Sírio. Por exemplo, eu entrava 4 horas da manhã e a minha primeira cobertura era a cobertura da missa lá na igreja da Sé, que hoje é a Catedral Metropolitana de Belém. Em seguida, eu entrevistava os comeceiros da corda e, na sequência, eu acompanhava todo o Sírio, fazendo reportagem até o final, no campo, né? O centro aqui em Nazaré, que hoje é Praça Santuário. Naquela época, ao contrário de hoje, não havia o projeto de redação integrada. Então, tudo que a gente apurava na rua, quando a gente retornava para a redação, a gente escreveu material baseado em todas as entrevistas que a gente havia feito ao longo de todo o percurso do Sírio. Eu percebo que hoje, com as redes sociais, com a velocidade da informação, com o digital, hoje a gente consegue contar os relatos do Sírio de uma maneira muito mais dinâmica. Na época do impresso, o material da gente saía apenas no jornal impresso. Hoje o material sai na versão digital do Liberal, que é o portal liberal.com, e sai em todas as plataformas também do jornal. E o que eu acho muito interessante é que, por exemplo, naquela época, quando eu entrei, a gente tinha que aguardar o jornal no dia seguinte para ver o nosso material devidamente impresso e até para repassar esse jornal físico para os entrevistados. A gente avisava os entrevistados que a edição já estava disponível nas bancas, ou então a gente também, durante o nosso trabalho, a gente deixava para algumas pessoas esse jornal impresso. Não era um trabalho de assinatura, não era isso. Era o próprio repórter que pegava o jornal e, durante a cobertura dele, que estava em outras matérias do dia a dia, entregava o jornal. Hoje mudou, porque hoje é tudo muito rápido. Você está no local fazendo a cobertura, já fica uma equipe grande cobrindo o Sírio em campo e uma outra equipe grande na base aqui do jornal. Então, tudo que você apura é encaminhado imediatamente para a redação, é transformado em texto, vai para todas as plataformas do jornal e imediatamente a gente já está vendo o resultado do nosso trabalho e a gente já consegue também compartilhar com as pessoas, tudo em tempo real. O que também faz com que aumente a nossa responsabilidade, porque como tudo é muito instantâneo, a gente tem que ter a essência do jornalismo, seja no jornalismo impresso ou digital, você mantém a responsabilidade, a ética, a preocupação com as informações e o cuidado com os entrevistados, o cuidado com as pessoas. A gente usa no nosso jargão jornalístico que são personagens, mas isso é para consumir terra. Na verdade, não é um personagem, é uma pessoa, é uma vida, que tem vários relatos, que tem várias histórias. Então a cobertura ela ficou mais dinâmica, ela ficou mais rica e ela ficou muito mais interessante. Eu nasci numa cidade do interior do Maranhão. Então, quando eu vim morar em Belém e eu comecei a trabalhar no jornal em janeiro de 1900. E eu tinha uma curiosidade pessoal jornalística muito grande, que era saber como é que uma imagem relativamente pequena conseguia atrair milhares de pessoas pelas ruas de Belém. Eu não conseguia ter essa compreensão. Então, naquele meu primeiro ano do jornal, eu fui designado para cobrir o Sírio e a pauta que eu recebi foi uma pauta que se repetiu nos anos seguintes. Eu entrava de madrugada e uma das pautas era entrevistar os promesseiros na corda. E foi aí que eu tive a dimensão do que é o Sírio, ouvindo os relatos, os testemunhos de fé, de superação, de pessoas que, do ponto de vista da medicina formal, pessoas haviam sido desenganadas pelos médicos e conseguiram, com a intercessão de Nossa Senhora, ficar curadas. Pessoas que vinham batalhando há muito tempo pela casa própria e finalmente conseguiram, pessoas que foram aprovadas no vestibular, pessoas que conseguiram reatar laços familiares. Então foi a partir daí que eu tive a dimensão do Sírio e aí sim eu entendi o porquê da imagem conseguir mobilizar tanta gente e vai mobilizando tanta gente a cada ano. E uma coisa que eu acho muito interessante, o aparato para fazer a cobertura do Sírio, não só da imprensa, mas das forças de segurança, é um aparato muito grande. São milhares de pessoas. Esse ano, os cálculos apontam que 2.600.000 pessoas participaram do Sírio. Possivelmente é o maior público até agora, com a tendência de crescimento. E que pese essa multidão, esse mar de gente, a gente não tem ocorrências de grande vulto, de grande proporção. Então, o que eu acho muito interessante é um aparato inteiro à disposição de Nossa Senhora e Nazir, ao mesmo tempo, cuidando de todo mundo, não deixando que ninguém se machuque, não deixando que ocorra nenhuma tragédia. Então, isso é algo fascinante. A primeira, ela foi marcante para eu ter a dimensão do que era o Sírio. Inclusive, eu não tinha noção do quanto o Sírio fisicamente era muito desgastante. Eu me lembro que no meu primeiro ano de cobertura, quando eu cheguei perto do Vero Peso, eu não conseguia tocar o chão.
Parece um certo exagero, mas é como se eu estivesse levitando, porque a multidão levava a gente. Então, se você não se preparar, não só jornalisticamente, pessoalmente, espiritualmente e fisicamente, é algo muito cansativo. Você tem que se preparar, porque o Círio, a grande procissão no domingo, ela é a culminância de uma série de eventos que a gente já vem fazendo antes do Círio. Então, quando a gente chega no Círio, o que pese, é como se a gente fosse zerar tudo, e o Círio é o grande teste para a gente. Mas a gente já vem fazendo uma cobertura muito grande. E por eu ser católico, para mim é um momento muito emocionante, que é um momento que eu posso, o Ivan Duarte, que é meu companheiro de pauta do Círio há muito tempo, ele me perguntou agora se eu consigo separar a minha emoção pessoal da minha emoção jornalística. E eu tenho dificuldade, porque o Círio mexe muito comigo, porque eu me lembro da minha mãe, que é católica, eu lembro da minha família, eu lembro de muitas pessoas que estão precisando, e eu me lembro tanto que Nossa Senhora protege a gente, porque se você for pensar bem, se você for pensar na dimensão do Círio, e a gente consegue fazer o Círio e sair fisicamente mesmo, a gente sai espiritualmente renovado, a gente sai profissionalmente com muito mais conhecimento, e cada ser é único. Cada ser é único. Esses dias eu entrevistei uma comeceira que eu perguntei para ela, no Recife, como é que ela estava se sentindo. Ela falou assim, por um lado, eu estou muito feliz, porque é mais um Círio, é mais uma saúde que eu consigo, mas eu estou muito triste porque acabou. Então esse sentimento de acabar, que a gente queria que se perpetuasse o tempo todo, é que vai nos alimentando para que a gente possa chegar renovado no Círio seguinte.